Ele é maravilhoso mesmo. Vamos lá, então vamos para 3:17:14. As funções reguladoras são necessárias, pois as estruturas de malhas axatonais passam por várias ordens evolutivas, todas operando no mesmo espaço local de vida e dele compartilhando em diferentes dimensões de atividade. Que tá aqui, gente? Tá difícil de... Mas olha só. As funções reguladoras são necessárias, pois as estruturas de malhas axatonais passam por várias ordens evolutivas. Ou seja, nós estamos aqui e podemos nos conectar com frequências altas, frequências baixas, várias ordens evolutivas no mesmo espaço local. Ou seja, estamos aqui e nós temos aqui. O bom é a polaridade, é o que a gente conhece, mas e estamos no mesmo espaço, operamos várias ordens evolutivas. Então, se a gente entender aqui, todos os seres que estão aqui e não querem a nossa evolução, eles estão aqui, entre nós também, em outra dimensão, às vezes sendo a gente mais... essa chave fala muito de sistemas ressonantes. Então, se nós queremos uma evolução superior, é ressoar, ser ressonante com esse sistema superior, porque essas ordens evolutivas superior e inferior estão aqui. Mais para frente, outra chave também, a gente vai ver que dessas ordens inferiores é que surgem as doenças no nosso corpo, porque estão aqui. E essas linhas axatonais, elas, como estão desconectados desse eu superior, entram por elas também energias de doença, de desordem, de desarmonia. E aí, cada vez mais, a gente vai entendendo a nossa responsabilidade enquanto criar um corpo saudável, enquanto realmente ter como ação para essa evolução de saúde. Vamos lá. Então, todas operando no mesmo espaço local de vida e dele compartilhando em diferentes dimensões de atividade. Então, nós estamos... E agora, nesse momento, eu acho que está muito visível. Não tem como a gente não enxergar que nós estamos com pessoas de consciência em muitas dimensões. Em terceira e quinta, por exemplo, que é o que a gente está indo para a quinta, esse nível de consciência, porque a grande massa está ainda presa na Matrix, que a gente fala muito, né? Nessa realidade objetiva e que nos prende, nos aprisionam, que nos tornam... você não está nessa realidade objetiva? Claro que estou, claro que ajo nela, claro que tem uma ação efetiva nela, porque é nela que a gente atua para que uma possibilidade de uma dimensão concreta superior aconteça. Então não é ok e muito louvável aqueles que resolvem ir para locais, para ashrams ou para caminhos completamente espirituais e se afastar da 3D. Tá tudo certo, é uma opção, mas cada vez mais a gente vai ter que ter pessoas que estão trazendo para a realidade do mundo essa condição da 5D, porque muda
tipo de empresas, muda a formação de universidades, muda todo o sistema. E esse sistema está mudando. Essa 3D, essa forma, ela está se desmanchando. A gente está vendo ainda as aparências, mas ela está se desestruturando a cada dia. E se desestrutura com as consciências que vão despertando. Cada vez que você desperta uma consciência, ela sai daquela roda de repetição. E aí começa um novo ciclo. Não é realidade física, não. 5D ainda é muito caminho. A gente ainda um planeta em condições melhores do que a 3D, do que é hoje, com certeza, mas ainda usando a nossa... O que acontece, para o meu entendimento? Na 5D, nós somos mais conscientes da criação. Então, nós criamos de forma mais consciente, nós manifestamos na matéria realmente coisas mais de acordo com aquilo que a gente quer de fato. Nas 3D, a gente não tem consciência de nada. Então, a gente não tem consciência que a gente mesmo produz essas catástrofes aí fora. A gente não tem consciência que a gente, com o nosso pensamento desequilibrado, desordenado, causa um monte de doença no nosso corpo. A gente não tem consciência, e isso é a 3D. Aí está sendo criado do mesmo jeito a manifestação através da nossa capacidade de pensamento. Pensamento, emoção e ação. Essa é a 3D que acontece aí, porque através de ações de pensamentos desequilibrados é que a gente tem ações de desordem, de roubo, de desonestidade, vem de um pensamento desta realidade da 3D. Na 5D, os pensamentos são mais harmônicos, são mais organizados, são mais direcionados para um compartilhamento, para viver melhor em sociedade, para ter mais, mais harmonia, mais paz. Mas de qualquer forma, a manifestação no físico continua sendo através da nossa mente. O mundo não vai deixar de ser, as leis herméticas não vão deixar de existir, porque são leis universais, não é lei da terceira dimensão. Existem em dimensões superiores algumas leis ali que não são mais, a polaridade, por exemplo, vai mudando, e algumas coisas, a gente estuda aí que em alguns planetas, gênero, por exemplo, não tem mais, separado, é a unidade, então não tem mais masculino e feminino separado. Em planetas de dimensões superiores, em alguns não é mais assim, já é uma unidade. E na nossa realidade, mas 5D ainda é separado. Então, não é que isso vai mudar, mas muda a forma do nosso comportamento, do nosso pensamento e principalmente que nós nos tornamos conscientes que somos nós que manifestamos a realidade externa. E aí demanda de mudanças, primeiro individuais, pessoais, e isso vai aumentando gradativamente para o coletivo. E é isso. Encerramos hoje 317 na 14. Agora é a hora das perguntas. Quem tiver mais pergunta, tamo aí. Vou levar aí para você, tá? Não. Vem. Porque na gravação ficou bem ruim. Sim, as perguntas ficaram bem ruins. Então, numa dimensão superior,
como você enquadra o fenômeno de nós não precisarmos de várias línguas para nos entendermos? Em qual dessa dimensão estão localizados? Outra coisa, bom, essa é uma pergunta. A outra, qual a diferença das linhas NAPs para Satanás? Porque eu faço diferença entre o mental e o físico, digamos assim, físico que a gente não vê. Para mim, mental, está tudo ligado, né? E é. No livro do Autobiografia de um Yogi tem lá essas linhas NAPs, que até uma vez eu falei alguma coisa aqui, numa palestra, que eu fui procurar o que era aquilo, né? E ele fala bem claro isso nesse livro, tem mais de quantos anos, você entende? Então, qual que é a diferença? Já que eu não faço diferença entre isolar físico de mental. A primeira pergunta é... A primeira é não precisar de várias línguas para se eu penso que quanto mais evoluído nós for, a gente ir elevando, mais telepático nós nos tornamos. Isso, inclusive, pleiadianos, que a gente estuda um pouquinho, eles são muito telepáticos, mas tem de quinta no nosso entendimento, que a gente consegue, acho que até 12, 12ª dimensão. Não sei, até 30 dimensões, não sei, eu não consigo dimensionar isso, né? Porque para nós ainda é difícil o nosso mental entender uma pessoa, um ser que é só aquela, como uma mandala, né? Que não tem corpo físico, que é só uma imagem, que não precisa, que é só então, e esse conecta só com pensamento, com vibração. De tudo que você Sim. falou aí, Sim. você acha que as pessoas que são guiadas mais pelo racional, eles estão mais longe disso? Com certeza. Sim. Porque o que eu estou falando das línguas, a primeira pergunta, eu falo muito de coisas que eu vivo, eu não falo coisas que eu não vivi. Sim. Numa primeira palestra que nós tivemos aqui do Atmadi, eu vim acompanhando, né? E teve um ano que ele veio, ele deu muitos cursos e eu fiz. Só que a minha vontade de saber tanta coisa, ele acabou me pondo o nome na língua deles, de ser o saber. Porque eu perguntava demais. E aí, uma hora eu estava conversando com ele, separado lá no Namastê, fazendo perguntas. E de repente eu comecei a ficar assustada, porque ele falava em inglês e eu entendi em português. E ele viu que eu estava sentindo isso. E já falou, porque para ele isso é fácil, para mim era a primeira vez. Sim. Eu falei, mas você não sabe falar português, eu não sei falar inglês direito, como é que nós estamos aqui trocando? Sabe? Eu sentia que era mais ele que falava e eu entendia em português. E eu falando em português, ele entendia o que eu perguntava. Você entendeu? Eu penso que mestres, que eles têm essa capacidade, sim, de passar, inclusive aqui nas chaves, uma das coisas que eles deixam claro é que quanto mais nós cristalizarmos o nosso corpo, e Cristo era um cristal puro, eu falo exatamente isso, Cristo um cristal, e quanto mais nós nos cristalizarmos, tornarmos cristais mais puros, mais nós trazemos outros cristais para próximo de nós. Aqueles que estão na densidade têm a tendência a vir perto da gente, para nós. Então, essa comunicação, eu acho totalmente possível. Não consigo te falar assim, como que isso acontece, mas eu entendo que é uma conexão entre mente, sim, entre emoção, entre coração, entre o cardíaco, mas a gente precisa nos tornar equilibrados entre mente e o mental e o emocional. Aquele ser que
está nesse caminho, porque a vida na matéria é mente. Não tem jeito, é mente. Não existe outra forma de não ser mental. Mas a gente, só pelo mental, nós ficamos só no ego. No ego? Ego. E aí, e podemos ficar só no ego negativo também, né? Só, enfim, então... E a segunda dos NADs, eu penso que no meu entendimento, os NADs são os encontros. São os pontos de encontro de linhas externas entre... Esses são talvez os cruzamentos. Talvez aqui nas chaves, a gente vai chegar nesse momento que ele fala muito dos pontos rotacionais, que são pontos no seu corpo, que é, vamos dizer, um ponto-chave para essa criação de conexão e de bolas de luz. Ele fala com essas palavras. Para você regenerar um corpo, tem alguns pontos no corpo que são muito específicos, e aí eu penso que esses são os NADs, cada um... São linhas, né? Você não acha que a quiropraxia, ela usa isso? Eu acho que todas essas linhas usam, esses conhecimentos usam. O que a gente tem muita dificuldade é de juntar as partes, porque não tem... O indiano fala com uma palavra, mas fala a mesma coisa que o judeu, de alguma forma, nesse conhecimento que vem dos Atlantes e que ficou separado, cada mestre foi para um canto, para um lugar, e fala de forma diferente. E talvez cada cultura tenha um conhecimento, uma linha de conhecimento mais forte do que outra. E a gente tem muita dificuldade de juntar. Essa é a grande dificuldade do ser humano. Juntar e ver que tudo no fim, é o entendimento do eu sou. No fim, é esse entendimento, é uma coisa só. A mesma informação. Vai dizer, Marilena? Desculpa a ignorância, Não, mas... eu vou perguntar porque talvez eu seja... E pode ser que eu... Mas, sim, não. Quando ele fala das funções reguladoras são necessárias pois as estruturas de malhas satanás passam por várias ordens evolutivas, operando no mesmo espaço local da vida. Isso quer dizer que essa malha extratonal, ela está ligando eu que estou me manifestando aqui agora, um outro eu que está manifestando numa outra, talvez nessa mesma dimensão, mas num outro lugar, num outro espaço, é isso? Mas essas malhas ligam todas. No meu entendimento é isso, exatamente isso. Também isso e ali. Mas ainda precisam... Por isso que ele tem que regular. Porque aquele que está menos evoluído... Isso, exatamente. Vai ter um direcionamento da energia de um jeito. Aquele que está mais evoluído vai receber outra liberação de energia. Eu acho que é isso. O superior é regular. Exatamente. Mas ainda precisam... Isso, mas ainda precisam das funções reguladoras da evolução superior. Aí é que a gente vê que a sombra trabalha para a luz. Porque quem regula de fato, na palestra da Regina, na quarta-feira, ela falou bastante de alguém que está conectando com a sexta dimensão e que fala muito sobre esse período de mais sombras. Mas as sombras exatamente estão nesse momento agindo muito porque elas precisam ativar as pessoas para mudança. Então agora então elas agem para que realmente haja esse despertamento da maior parte das pessoas. Então, mas o que é a sombra, né? É a contraparte.
Então, você não deixa de ser a luz agindo. Não deixa de ser. Se a gente entender essa unidade entre as partes, se a gente entender aquele símbolo do yin